E aí, pessoal, conta aqui, gente. Olha só isso. Eu gravei essa aula toda, que eu vou ter que regravar. E ela tem mais, ela ficou com 40 minutos aqui, onde eu expliquei tudo lindo, tão lindo, mas o microfone não estava captando o som, cara. Meu Deus. Ai, ai, pessoal, nossa, isso quebra, né? Mas tudo bem, gente. Vamos lá, olha só. Eu estou aqui, então, no gráfico de 240 minutos, ou seja, de 4 horas de USD, e eu realizei 3 operações, ok? 2 ontem e uma hoje. Hoje é quinta-feira. Então, eu realizei 2 operações na quarta e uma hoje na quinta. Vale ressaltar que hoje na quinta a gente teve a realização de uma notícia muito importante, ok? Então, vamos lá. Eu vou passar todos os macetes, nada a esconder, ok? Vamos falar de tudo, tudo bonitinho. E eu vou seguir a seguinte filosofia para essas operações. John Liquidity Clean mais um Daily Profile, ok? Isso tudo eu já passei para vocês, gente. Isso tudo eu já passei para vocês, tá? Nada aqui vai ser novo para ninguém que acompanha o meu canal. Então você que está aqui comigo, você já sabe o que que é um John Liquidity, você já sabe como achar, já sabe o que são ranges, já sabe o que são gaps, você já sabe o que é o modelo fractal, e você também já sabe o que são Daily Profiles, tá bom? Então vamos lá, eu não vou responder nada para vocês. A primeira operação aqui, ela aconteceu nesse candle aqui, tá? Aqui na quarta-feira. Eu vou explicar ela para vocês nesse exato momento. Bom, para eu explicar ela, eu preciso que vocês se lembrem, tá? Quem já acompanha aqui o canal, de outra operação que eu realizei, que eu expliquei aqui para vocês, que envolvia uma compra aqui na terça-feira, para buscar o John Liquidity. Aqui, esse era o meu John Liquidity na terça, tá bom? O John Liquidity Master, né, é aqui em cima, o John Liquidity final. Porque é uma máxima diária, tá bom? Da semana, onde a gente está trabalhando aqui para fazer movimentação de alta para buscar essa máxima, e aí possivelmente armar uma reversão de baixa, ok? Eu preciso que vocês lembrem que a gente ficou rejeitando mínimas dentro desse New Company Gap aqui, em que a gente fez esse range de alta, tá? Partindo daqui, aqui nesse ponto, a gente teve um modelo fractal de alta e um daily profile que foi o seguinte: esse candle aqui é Londres e ele captura a mínima anterior aqui, essas mínimas anteriores, inclusive da Ásia. Nova York expande para alcançar esse John Liquidity aqui. Alcançando esse John Liquidity, ele dá uma recuada e deixa um relativo equal high aqui. Um outro token parecido, né, em distância desse aqui. Mas a gente ainda continua no order flow de alta. Então, preciso que vocês lembrem que aqui a gente tem o modelo fractal, né, candle de reversão da continuidade, que aqui pelo 4 horas, ele é, sabe o que, pessoal? Um order block, né, de continuidade. Ele é um order block de continuidade, do 4 horas, né? Então, aqui a gente está fazendo um alinhamento, ok? Buscando máximas diárias, e a gente tem esse order block aqui. Aqui a gente faz o nosso frame extremamente relevante, tá? Esse frame muitíssimo importante, ele é o quê? O nosso frame de John Liquidity, de alvo, e High Time Frame que leva. É isso. Lembra, eu mostrei para vocês em aulas anteriores já que tudo que a gente precisa é isso. A gente precisa de um John Liquidity clean e a gente precisa de um ponto no qual a gente pode partir para ir buscar esse John Liquidity. Beleza? E o ponto que a gente pode partir é esse order block. E o nosso John Liquidity são essas máximas. Beleza? Isso porque a gente está de alta, né? Até o momento aqui eu considerava que a gente ainda estava de alta. E agora, o que mais que a gente precisa, Couto? Por que você pegou essa operação? Bom, agora a gente vai falar de Daily Profiles, ok? Para todas essas operações, eu segui essa filosofia aqui em cima, Clean Drawn plus Daily Profile. Então, é isso, eu só preciso dessas duas confirmações. Então, vamos lá para o tempo gráfico agora, né, que faz a combinação aqui com 4 horas, que é o 15 minutos que eu vou passar para vocês o Daily Profile e os gatilhos. Pessoal, já que então no 15 minutos, o que é que vocês precisam prestar atenção aqui, pessoal? Me respondam. Bom, nessa captura de liquidez aqui atrás, dos fundos, que é a nossa Turtle Soup, que eu sei que eu não cheguei a comentar de maneira aprofundada aqui com vocês, mas é algo que foi relevante, tá? Porque a gente rompeu essas máximas anteriores, então aqui é um ponto, né, de bastante liquidez, a gente pode reagir, beleza?
A gente tem um range daqui até aqui, no qual abaixo dele a gente pode reagir, beleza? Eu acho que eu já mostrei isso para vocês, né, a questão do Market Maker Model. Tá, esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto, né, pessoal? É o nosso Daily Profile. Aqui, pessoal, olhando para essas kill zones, olhando para essa movimentação do preço, qual Daily Profile vocês me diriam que a gente teve aqui nesse dia? Nesse dia aqui a gente teve New York Manipulation. E aqui a gente entra em um ponto. Existem dois daily profiles no qual New York reverte. New York Manipulation e New York Reversal. E eu vou explicar para vocês qual a diferença dos dois, ok? Eu já expliquei em vídeos anteriores, mas eu vou reexplicar. No New York Manipulation, que foi o que aconteceu aqui, a gente tem o range de Londres, que é esse range aqui, consolidando. Então ele não faz nenhum movimento, nada tão relevante assim, ele fica aqui consolidando. E aí Nova York vem no nosso PG Array, o nosso High Time Frame Key Level, e reverte. Então por que que é New York Manipulation? Porque manipula todos os fundos de Londres e reverte, tá? Por isso, isso é o nosso New York Manipulation. Tá? E para a gente compreender o New York Manipulation, que é relevante a gente compreender a posição das duas coisas que são relevantes para o dia. O nosso High Time Frame Key Level e o nosso Drawn Liquidity. Sabendo que meu High Time Frame Key Level está aqui embaixo, eu não caio na armadilha disso aqui ser um possível London Reversal para dar continuidade. Porque eu sei que eu ainda não atingi o meu High Time Frame Key Level e eu sei que o meu Drawn Liquidity ainda está aqui acima. Beleza? Então, por isso que as coisas vêm nessa ordem. Primeiro um Drawn, depois um Daily Profile. E esse daily profile do New York Manipulation e o New York Reversal, os dois, eles são os melhores para a gente trabalhar com o modelo fractal, né? Porque é dentro de Nova York que a gente reverte e a gente tem também a distribuição já dentro de Nova York. Então, por exemplo, lá no London Reversal, né, que é o que a gente reverte em Londres, a gente tem a reversão, vamos fingir que aqui fosse, né? A gente tem, eu vou desenhar na realidade. A gente tem então, Londres aqui, imagina que você quer que os anos de Londres, fazendo a mínima do dia aqui, tá bom? E depois, lá na frente, lá em Nova York, que a gente tem de fato a distribuição de alta. Então, é um modelo bom, muito bom para a gente trabalhar com o modelo fractal também, tá? Porque a gente pode trabalhar tanto o modelo fractal aqui, como modelos de continuidade aqui, tá bom? Mas quando a gente tem o New York Reversal ou New York Manipulation, qualquer um desses dois, onde a gente tem a Nova York fazendo a manipulação, a gente tem Nova York fazendo tanto o movimento da manipulação quanto o movimento também da distribuição. Isso tudo em uma killzone só. Então tem a ser uma killzone muito porradeira, muito movimentada, aonde a gente faz a reversão e logo em seguida a gente já vai buscar o Draw Liquidity, a gente já vai direto. Beleza? Então é isso, né? Aí, o que que a gente tem aqui? Então, né, o nosso Nova York Manipulation, porque a gente tem todas essas mínimas aqui, de Londres e Nova York, ela é responsável, então, por fazer a manipulação aqui desses fundos. Beleza? E aqui tem uma pegadinha, né, pessoal? Temos uma pegadinha. Porque eu vou traçar para vocês o seguinte: o Midnight Open desse dia, ele foi aqui. Você lembra, o Midnight Open, ele também é um contexto interessante, é uma narrativa interessante para gente. E aí, muita gente pode cair, né, na armadilha desse aqui ser o topo do dia, tá? Não ser o topo do dia, mas o topo do dia a partir de meia-noite, né? Não o topo do candle diário exatamente, mas o nosso Open High Low Close, né? Sendo que na verdade é o contrário, a gente está fazendo Open Low High Close. E como que eu evito cair nessa armadilha? Bom, esperando um dia que a gente tenha um drawn, um liquidity bem clean, igual a gente teve aqui com essas máximas, com esse order block aqui embaixo. Esses dois pontos são muito cleans, então a gente tem a plena noção de que eles vão ser atingidos e que eles vão ser respeitados, ok? Então, o primeiro estudo, ele tem que vir no tempo gráfico maior para a gente achar esses pontos, depois a gente desce para procurar nossas confirmações. Aí aqui a gente aplica a nossa narrativa, que é o quê? O nosso Midnight Open, Open High Low Close ou Open Low High Close, os Daily Profiles. Também os Weekly Profiles também entram no tipo de narrativa, tá? Mas, aqui.
E aí é isso. Agora é isso, a gente já tem então, né, o nosso daily profile, a gente já entende que a gente está abaixo da região de Midnight Open, que é a região de compras. A gente entende que a gente está fazendo New York Manipulation. É só a gente seguir o nosso modelo de reversão, beleza? E o modelo de reversão é o modelo fractal, nosso lindo modelo fractal. E onde que ele aconteceu? Como a gente tem um PG Array de 4 horas, a gente vai utilizar o 15 minutos para fazer o frame aqui do modelo fractal. Então, aqui, onde a gente teve o nosso Change State of Delivery, nossa operação compradora aqui, stop na mínima. Tá? Nesse caso, nessa operação, eu tinha entrado mais para baixo, tá? Porque aí eu usei, na realidade, eu não usei esse John Liquidity lá em cima, porque eu quis fazer uma operação mais rápida, porque a gente teria calendário econômico, né? Coisa que acontecendo, tá vendo? Depois a gente teria eventos aqui que poderiam mexer no preço, né? Mexer na narrativa. Lembre-se de uma coisa, tá, pessoal? Calendário econômico é a única coisa que pode mexer na narrativa, né? Então, o preço ele sempre vai seguir a narrativa dele ali. Mas quando a gente tem notícia, quando a gente tem evento econômico, essa narrativa ela pode ser completamente mudada. E como eu estava fazendo uma operação aqui que é antes do evento calendário econômico, a gente tem que tomar muito mais cuidado. Mas a gente tem certos protocolos. Caso esse evento ele venha acontecer depois daqueles anos de Nova York, de London Close, né? Que foi o caso aqui, tá vendo? Quando as duas fecharam, aí sim a gente teve o evento, tá? Aí a gente pode até arriscar pegar uma operação aqui, enquanto a gente ainda tem uma possível narrativa. Depois, esquece, não vamos pegar mais operação depois. Mas quando a gente tem um evento se dando no meio daqui os anos de Nova York, aí tudo bem a gente pegar trades depois, mas somente depois. E não durante aqui os anos de Nova York, nem antes dela, tá? Quando a gente tem no meio. Quando a gente tem depois, a gente pode operar antes, durante aqui os anos de Nova York, mas não depois. Perfeito, pessoal? Então, é isso. Eu optei por deixar o meu take aqui nesse topo. Pagando aí o 2 para 1, que é o básico, né? É o básico modelo fractal, é o básico de todos os modelos que eu opero. A gente não precisa de mais do que isso para ser lucrativo, só isso tá bom. Até 1 para 1 até é lucrativo, 1,5 para 1 é lucrativo. Ok, mas eu sempre opto pelo 2 para 1. Então, tendo aqui o 2 para 1, é isso, essa foi a minha operação. E nesse mesmo dia, nesse mesmo cenário, em um par correlacionado, que é o GBP-USD, eu peguei uma operação semelhante a essa aqui do EURUSD, seguindo uma narrativa também muito semelhante, tá bom? Só que lá a gente tem alguns detalhes, algumas coisinhas extras que eu quero mostrar para vocês, que são muito interessantes, que vão agregar muito no operacional de vocês. Mas lembrem-se dessa mínima, dessa mínima, ok? Lembrem-se dessa imagem aqui do EURUSD, porque eu vou usar ela lá no GBP-USD. Bom, pessoal, então aqui no GBP/USD a gente tem esse cenário aqui. A minha operação ela se deu nesses candles aqui, nessa kill zone, né? Nesses 3 candles aqui, onde eu peguei essa expansão aqui de alta. Ah, Couto, o que que você viu aí? O que que você pegou? Qual foi seu draw, seu key level? Bom, primeiramente, eu estabeleci qual direção que a gente está, né? E a gente está numa direção de alta porque a gente rejeita as mínimas aqui atrás. E a gente vem rompendo essas máximas anteriores aqui. Ok? Por isso, eu considero que a gente está no vento de alta, porque aqui a gente acabou passando, né, do nosso New Week Opening Gap, tá? Que é daqui, na verdade, nosso New Week Opening Gap, mas a gente rejeitou ele, tá vendo? A gente não fechou abaixo dele, literalmente. A gente só deu várias violadas aqui, mas a gente sempre voltou. Então, a gente está no order flow de alta. Aí, qual foi o meu ponto aqui referência? Foi aqui, esse order block, que aqui é o mesmo order block lá do EURUSD, tá bom? É a mesma coisa. Só que aqui ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais forte ainda, porque ele, e por isso que aqui a gente teve um cenário mais explosivo, mais forte, foi porque ele fez essa captura aqui anterior e depois ele expandiu, tá? Então aqui, lá o nosso Accumulation, Manipulation, Distribution, que forma o order block, foi bem mais bonito. Mas é a mesma coisa lá do EURUSD. Então eu vou usar exatamente o mesmo ponto para servir de key level. Então, eu ponto da H4 aqui. Só isso? Não. Esse é o primeiro passo, né? Nosso segundo passo é o nosso John Liquidity. Qual John Liquidity a gente tem? Obviamente, né? Esse John Liquidity aqui.
que é até o Jornal Liquidity diário lá, lindo, né? E a gente tem outro Jornal Liquidity aqui que é simplesmente perfeito, pessoal. São 4 máximas lado a lado. 4 máximas lado a lado. 4, tá? Eu juro pra vocês, em todos os meus anos de trade, é uma das pouquíssimas vezes que eu vejo mais do que 3 máximas lado a lado. Assim, o meu limite que eu já vi foi 3 máximas ou 3 mínimas, né? 3 pontos ali, lado a lado. Agora 4, isso aqui é muito raro, tá? Muitíssimo raro. Mas isso aqui já entrega todo ouro. Quando acontece, né, esses equal highs, quando são 4 equal highs, mano, a gente tem um John Liquidity fortíssimo, fortíssimo nesse ponto. Tá? Então é isso que a gente precisa, essas duas informações. Direcional, compra. Key level aqui, John Liquidity ali. É isso. Então vamos descer para o tempo gráfico menor, para a gente procurar suas confirmações e nossos daily profiles. Bom, então uma big picture, né, do nosso GBPSD é isso aqui. Percebam que a gente tem a captura nesse fundo também. Aqui é o nosso order block e aqui o ponto de virada que eu comentei para vocês. Nosso order block formou uma mínima lindíssima. E aqui a gente tem o dia no qual eu operei. A primeira coisa que muita gente vai falar é: nossa, mas esse price action aqui é um price action horrível, price action feio de lado, manipulado, deixando a liquidez embaixo, em cima, que coisa tenebrosa. Mas isso é, cara, é ser noob, né, no mercado, digamos assim. Esse price action aqui é maravilhoso, porque quando a gente faz esse tipo de price action, a gente vai contraindo, a gente tem grandes movimentações depois. Então, olha só a sacada, né, gente? Não é horrível esse price action. Esse price action é maravilhoso. Desde que você saiba se posicionar no tempo certo e no preço certo. Se você realmente se posicionar na venda, na compra toda hora aqui, a qualquer momento do dia, esse price action vai ser horrível. Esse aqui atrás, então, nem se fala. Vai ser todos os price actions de lado vão ser horríveis, mas se você tem o timing e você tem a noção de qual preço se posicionar, é simplesmente incrível, tá bom? Você vai concordar comigo que nesses price actions de contração, se eu tivesse vendido aqui em cima, deixado meu stop aqui, eu não ia ter ganhado. Se eu comprar aqui em qualquer ponto, deixar meu stop aqui, eu não vou ganhar. Então, gente, esses price actions eles são incríveis. Para de reclamar, é porque você não sabe. Se você reclama de price action, é porque você não sabe o qual é a importância dele, não entende como que ele funciona. Mas tá bom, vamos lá para os daily profiles agora. Olhando aqui, então, você consegue me dizer qual daily profile que a gente tinha? Aqui tá meio complicado, né? Tá bem feinho, digamos assim. A gente tem o New York Manipulation. Sim, por incrível que pareça, a gente tem o New York Manipulation. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Midnight Open é um conceito de narrativa muito forte, muito bom. Aqui a gente tem o nosso Midnight. Qual foi a armadilha? Qual foi a armadilha que a gente teve aqui nesse momento? Muita gente acreditando que a gente tem a abertura aqui, que a gente ia formar uma máxima aqui e que a gente ia descer para formar o low lá embaixo e depois fechar. Essa foi a principal armadilha. Tá bom? Tanto do fato também da gente ter formado essa máxima aqui, que parece ser uma máxima relevante dentro de Londres, mas não é relevante dentro de Londres. Porque Londres está dentro do range da Ásia. Uau! É difícil isso? Não. Mas é confuso quando você está na hora. Agora que já passou, é fácil de falar o que aconteceu, né? Mas na hora é complicado de você perceber essas armadilhas. Tá? Por isso que você tem que prestar muita atenção e ter regras definidas sobre o que é e o que não é dentro do mercado. Aqui a gente teve qual daily profile, gente? New York Manipulation. Como assim? Contra New York Manipulation? Meu Deus, mas as mínimas aqui, a mínima de Londres, ela não foi pegada por Nova York e tá aqui a mínima ainda. A gente tem essa mínima aqui ainda. Calma, gente. Aqui a gente tem uma manipulação oculta. Manipulação oculta. Mais incrível ainda, porque a gente tem muita liquidez aqui em cima. E aqui a gente considera o New York Manipulation por causa da SMT que a gente tem aqui nesse ponto. É, tá vendo? Como eu falei pra vocês, que a gente tem muitas armadilhas, né? A gente tem armadilhas sim. Muita gente também nesse dia pode ter pensado em vender aqui acima dessa marca, só porque a gente deu uma rejeitadinha aqui. Ah, vamos vender, vamos vender. Se lascaram. A manipulação aqui está oculta, gente, por causa da SMT. E esse é a principal função da SMT, é ocultar
né, ali a manipulação em certos dali profiles. Mas como que eu vou ver essa manipulação? Lembra que eu pedi para vocês guardarem no cérebro de vocês a imagem do EURUSD? Bom, olha só a imagem do EURUSD aqui novamente. A mínima de 1,15 e a mínima de Nova York. GBP/USD, a mínima de 1,15, que no caso aqui é meio-dia, que meio-dia 1,15, né? Meu Deus, meia-noite e 1,15, e a mínima de Nova York. Olha, olha a SMT, gente. Olha a SMT, não é o mesmo. Não é a mesma coisa. Só que uma tá oculta. Londres não tá de lado. E New York manipula. Gente, é a mesma coisa. Incrível isso, né? Como o mercado ele é lindo. Aí, aqui fica fácil, né? Nosso Chain State of Delivery. Aí, quanto mais Chain State of Delivery, aí sim, aqui é o Chain State of Delivery, porque a manipulação ela tá aqui, ela só tá oculta, mas isso aqui continua sendo venda de manipulação. Simplesmente manipulação. E também outra coisa que me deu mais confiança também nesse trade aqui, tá, pessoal? Foi essas mínimas aqui, tá bom? Que ficaram rejeitando. E também essas máximas aqui, tá vendo? Que foram, né? Quebradas aqui por esse candle de alta, que quebrou também o Chase Delivery, que rompeu essa máxima aqui, o Chase Delivery, ou seja, a gente faz aquilo que a gente fala lá no Order Flow, lembra da aula de Order Flow? Se você não assistiu, pessoal, tudo isso aqui não é novo para quem acompanha meu canal, eu já falei disso aqui tudo. É tudo lindo, tudo se encaixa, tá vendo? Olha só as mínimas sendo rejeitadas, e aí depois a gente tem o quê? Como é que a gente confirma o Order Flow, gente? Rompendo as máximas, a gente rompe as máximas, né? A gente rompe as máximas. E a gente volta aqui. O nosso order block, boom, dá uma incrível continuidade. Então, minha operação aconteceu aqui. Stop na mínima. Um take aqui. Nas máximas, né? Essas máximas aqui. Que paga uma operação linda e rápida, né? Então, não ficou nem de tarde. De manhã mesmo, dentro da Killzone de Nova York, a gente já pagou. Né? No caso, na London Close, mas eu considero tudo Nova York. Já pagamos essa operação. E a gente teve outra operação também, que a gente poderia ter realizado, que foi aonde? No Propulsion Block, que é aqui, que é o Order Block que sai de outro Order Block, né? Aqui eu tenho um Order Block e aqui eu vou ter outro Order Block. E aqui eu tenho a operação de compra no Propulsion Block, que inclusive, né, tem um stop curto e tem um alvo também de 2 para 1 nos mesmos topos. Olha que incrível, né? A gente poderia ter buscado esse alvo aqui em cima? Poderia, né? Como eu falei, mas por causa da notícia, na hora que eu tô operando, gente, eu não sei se o preço vai chegar lá. Na hora que eu tô operando lá ao vivo, não tem essa noção, não tem como eu ser vidente. Agora que já passou, é fácil eu dizer que eu poderia ter mirado lá, mas na hora não. Então, mirarei aqui mesmo, né? Mirei aqui mesmo, né? No caso, eu peguei aqui embaixo, mas tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, mira aqui, cara, mais tranquilo e segue a vida. Tá bom, pessoal? Olha isso, que lindo, né? Que cenário lindo. Não é um price action feio, é um price action maravilhoso. Tá bom? Então vamos lá para a última operação que foi no EURUSD, pessoal. Foi no dia de hoje. Ó, estamos aqui então no gráfico diário do EURUSD. E qual foi a primeira coisa que a gente tem que ter noção antes da gente operar aqui no dia de hoje? Que a gente vai ter evento econômico dentro da Killzone de Nova York. Quando a gente estiver aqui agora construindo o nosso John Liquidity, que é a nossa narrativa, a gente tem que prestar muita atenção nesse fato, tá? Então vamos lá. Qual foi o motivo então de eu estar querendo vender no EURUSD, sendo que há poucos tempos atrás eu estava querendo comprar? Bom, eu estava querendo comprar, eu comprei nesse dia aqui e nesse dia aqui, porque a gente tinha essa máxima aqui para capturar, tá? Então a gente tinha essa máxima aqui para a gente ir buscar ela como alvo. Esse era o nosso John Liquidity. Só que, porém, a gente capturou esse Down Liquidity e a gente teve uma baita de uma retração e a gente fechou um candle negativo forte. Como que eu sei disso? Se eu medir os 50% desse corpo diário, a gente tem o fechamento abaixo, 50% do corpo diário, e esse próximo candle ele abriu e ele veio fazer rejeições aqui dentro também dessa região de 50%. Então, olha só, a gente já percebe essa virada, né? Bom, e tendo isso, né, os nossos John Liquidities, então, eles podem ser esses fundos. E caso a gente passe desses fundos com velocidade, a gente tem um John Liquidity aqui embaixo. Ok? Então é esse o frame que a gente tem que fazer.
Perfeito? Esse é o frame que a gente tem que fazer. Só que a gente ainda vai confirmar esse frame lá no 4 horas e no 1 hora. Beleza? Mas essa é a base, né? Daquilo que a gente vai estar buscando para o dia. Então aqui estou eu no H4 e aqui a gente tem, olha só aqui, a manipulação ali acima da máxima. E o que é importante da gente perceber aqui, tá, pessoal? Que a gente abre o dia de hoje, nossa, que usando de Nova York, que foi nesse candle aqui, abaixo do candle que fez a manipulação, que foi, que virou, né, que vira o que é um order block, né, gente? Um order block de muita influência ainda por cima. Por que de muita influência? Porque ele captura um ponto importante, fecha com força e a gente abre nosso dia, nosso Midnight Open, nossa posição de Nova York abaixo desse ponto. Então a gente já identificou o que é aqui, pessoal? Nosso key level, nossos down liquidities aqui e o outro down liquidity aqui embaixo. Então, pessoal, perfeito. Perfeito. A gente já tem, tá? O frame que a gente precisa. Down liquidity. E aqui em cima a gente também tinha o down liquidity, são essas mínimas. Porém, claro, caso a gente passe daqui com velocidade, a gente vai vir buscar essa, é inevitável. E a high time frame key level. Eu vou passar por 60 minutos para vocês perceberem uma coisa. Aqui pelo gráfico de 1 hora, a gente também tem algumas coisas bem interessantes, tá? Além desse key level aqui, que é lá do 4 horas, a gente tem o quê? Esse breaker block aqui, no 1 hora. E mais relevante que ele, a gente tem essa inversão Fair Value Gap aqui. Então, tá vendo? A gente tem confluências, né? A gente tem algumas confluências aqui. Beleza? Então, a gente está navegando rumo a essas movimentações vendedoras. Bom, vamos lá então por 15 minutos agora para a gente poder fazer o frame do quê? Continuar a nossa narrativa e o nosso daily profile. Bom, aqui o que eu quero que vocês percebam, tá? Que a gente tem o nosso daily profile e muito enganador, tá? Bem enganador aqui. Vamos lá, vamos fazer o frame aqui direitinho. A gente tem, então, tem a máxima da Ásia aqui, ok? Eu vou chegar isso aqui pro lado só um pouquinho, pra gente ter mais espaço. A nossa Ásia aqui, ok? E a gente tem, pessoal, a nossa Killzone de Londres vindo no nosso pitch array, nosso key level, olha só. Interessante, né? E aqui a gente tem uma armadilha, rapaziada. Uma armadilha é uma armadilha, né? Como sempre. Bom, aqui eu tenho uma coisa muito relevante para falar para vocês, que muitas pessoas se embananam, muitas pessoas esquecem. Cara, só tem uma coisa nesse mercado que tem assim, a gente tem quase certeza que vai mudar a narrativa, que vai interferir diretamente na narrativa. Evento econômico, calendário econômico, notícia, chama do que você quiser. Mas essas notícias, esses eventos econômicos, eles têm a capacidade de mexer na narrativa. Então, se eu tenho, como eu falei, uma notícia que vai sair no meio da Killzone de Nova York, gente, eu não posso de forma alguma pegar nenhuma operação antes da notícia. Agora, se eu tenho uma notícia que vem depois, uma notícia que viesse aqui, por exemplo, aí sim eu poderia pegar operações e seguir o day profile antes. Mas quando eu tenho a notícia no meio da Killzone, não posso de forma alguma. E isso quebrou muita gente, né, no dia de hoje. E o que acontece? Até aqui em Londres, o que a gente estava esperando, né? Esse topo aqui, vindo aqui no pitch array, capturando liquidez, e aqui ele faz o que, pessoal? O Chain State of Delivery, ele faz um modelo fractal aqui de reversão, o que faz o que? A gente pensar, né, que isso aqui vai ser o que é um London High of the Day, ou seja, um London Reversal, uma reversão de Londres, e que Nova York vai dar continuidade na baixa. Mas lembrando, a gente tem o nosso Pattern Shrimp Level aqui, e a gente tem nosso John Liquidity lá embaixo, né? Que no caso era aqui na época, não tinha batido ainda nesse John Liquidity aqui. E aí, o que a gente aguarda aqui? Que a gente poderia aguardar caso a gente não esperasse a notícia? Que Londres ia fazer reversão e Nova York ia dar continuidade. Só que o que acontece? Logo aqui em seguida a pessoa já é estopada. Por quê, pessoal? Cara, Londres ele tá acumulando em um canal assim, ele tá fazendo um canalzinho assim, mas ele tá acumulando, gente. Isso aqui é uma acumulação. Tá vendo a acumulação? Geração de liquidez.
Tô vendo a falta de displacement realmente abaixo dos topos e fundos, a gente só vem e só dá uma passadinha, olha só, a gente não tem nada demais aqui, tá? Então, a gente não vai formar uma máxima aqui. A gente tem que esperar a notícia para ver. E olha só o que acontece quando a notícia ela é solta, né? Quando acontece ela, quando sai o resultado dela, a gente volta aqui acima e a gente tem o que, pessoal? Opa, New York Manipulation. Mais um daily profile de New York Manipulation. Isso é bom, gente? É ótimo, porque New York Manipulation a gente tem a reversão e a continuidade, né? A manipulação e a distribuição, como você quiser. A mesma que a Ozônia, coisa incrível. Coisa incrível, tá? E aí, saindo a notícia, a gente espera ela finalizar. E como é que ela finaliza? Ah, e tem o New Day Opening aqui também. Tá bem aqui nesse ponto. Que já dá o que pra gente a ideia de que aqui poderia formar a máxima, né? Então a gente espera as máximas em cima, que faz totalmente sentido. E muita gente ia cair aqui em Londres, mas aqui na New York Manipulation faz todo sentido, né? A gente está acima dessa região também. E aí a gente passa dela e a gente retorna nela, a gente rejeita e dá quantidade na baixa. Como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Operar o quê? Continuidade, né? Puta, eu vou esperar o negócio voltar tudo até aqui em cima, aqui no order block da gente do SMC, que vai esperar, né? Que ia esperar o preço voltar tudo até aqui em cima para poder fazer as operações. Mas não, gente. A gente não vai esperar isso, não. Fica tranquilo, tá? A gente vai operar na continuidade. Nosso John Liquidity ele está aqui embaixo, olha só, onde está o John Liquidity. Esse é o nosso objetivo. Se a gente bater nesse objetivo aqui, aqui em cima já não faz mais sentido. A gente já bateu o nosso objetivo, não tem por que mais você que respeitar, né? Daily profile já vai ser outro. Então, é isso. Como que a gente opera a quantidade, pessoal? Aquela regrinha dos três, né? Do nosso operacional de quantidades no order blocks. A gente precisa dele interagindo com uma região, ou seja, o order lá que ele vem, interage com uma região, rompe a base dele e deixa o fair value gap aqui ou aqui. É isso, muito simples. Extremamente simples. Aqui a gente tem exatamente isso. Ele primeiramente vem, interage com essa fair value gap aqui, que é o nosso level, né, de respeito aqui para o nosso order block. Aí vem e rompe aqui a base dele. E deixa uma fair value gap aqui. Aí aqui não tem mistério, a gente vende, deixa o stop aqui acima. E alvo a gente pode botar aqui no 2 para 1, né? Vou colocar aqui. E por isso vai lá e faz o seu papel dele, né? Ele vai lá e busca. O John Liquidity, que é onde a gente tá com o nosso alvo também. Olha aí que lindo, né, gente? Que lindo. Coisa incrível. Inclusive, ele respeitou até esse outro order block aqui, né? Mesmo que a gente não operaria aqui, por já estar muito perto, por ele ter rejeitado aqui. Mas ele respeitou. Aqui ele já não tem mais obrigação de respeitar, porque ele já bateu o John Liquidity. Tá? Então é assim que funciona. Operação que eu realizei hoje no USD. Foi isso, lindo. Muito simples também, né? A gente espera a confirmação, espera ali as coisas bonitinhas. E é isso. Então, pessoal, essas foram as operações do dia anterior e do dia de hoje para o euro e para o GBP/USD. Bom, eu espero de coração mesmo que eu tenha agregado conteúdo, que eu tenha agregado valor para o seu operacional. Seja você um cara que opera SPC ou ICT, ou conceito de price action, tanto faz, tá? O que importa é que o operacional funciona, né? E você aprende conceitos que realmente funcionam, que realmente vão te trazer bons resultados. Se você não entendeu nada do que eu falei, se você não conhece esse operacional, então assiste todos os vídeos do canal. Eu tenho toda uma série completaça sobre todos esses conceitos, onde eu nunca escondi nada de ninguém. Todos esses conceitos eles estão extremamente completos, extremamente explicados, onde eu dou tudo de melhor para vocês, eu dou o meu melhor para fazer com que vocês compreendam e tenham o melhor conteúdo possível, ok? Então, é isso. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, ou do meu operacional por completo, deixa aí os seus motivos na descrição. Comenta o que você faria de diferente. Se você acha que eu errei em algum conceito, pode escrever aí a sua explicação nos comentários de como que eu deveria fazer, o que eu poderia melhorar e aquilo também que você acha que poderia acrescentar já nessa, nesse operacional já existente. Beleza? Então é isso, o meu contato também tá aí. Eu não vendo nada, mas se você quiser conversar comigo, tirar dúvidas,
ser meu amigo, quem sabe, operar junto, a gente pode marcar, a gente pode conversar. Beleza? Então é isso. Compartilha esse vídeo se você achou isso aqui importante, se você achou relevante. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu, falou e fui!